Honra podermos contar com a sua presença a abrir esta terceira edição destes encontros literários de leitura em voz alta. Eu vou fazer uma breve apresentação do professor Carlos Lamote Carreto. Têm nas vossas pastas a informação. Eu vou ser um bocadinho breve então a apresentação para começarmos logo os nossos trabalhos. O professor Carlos Lamote Carreto licenciou-se em Línguas e Literaturas Modernas na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Também frequentou e concluiu aí o mestrado em Línguas Comparadas, em Literaturas Comparadas, portuguesa e francesa. É doutorado em Ciências Humanas e Sociais, especialidade de Literatura Francesa, da época medieval. E é também professor auxiliar de nomeação definitiva da Universidade Aberta, onde lecionou as unidades curriculares de Literatura Francesa e Literaturas Europeias. Foi professor convidado da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, da Faculdade de Filosofia e Letras da Universidade Autónoma do México e da Universidade de Stendhal, Grenoble III. É membro colaborador do Instituto de Estudos Medievais, investigador associado do Centre de Recherche sur l'Imaginaire da Universidade de Stendhal, Grenoble III, e subcoordenador científico e investigador integrado do Instituto de Estudos de Literatura e Tradição da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova, Lisboa, no qual co-dirige o Grupo de Estudos Interdisciplinares sobre o Imaginário e os Cadernos do CEIL, revista multidisciplinar de estudos sobre o imaginário. A sua investigação tem-se essencialmente centrado na literatura medieval, procurando questionar as relações dinâmicas entre as mutações culturais e ideológicas dos séculos XII e XIII e as novas concepções, representações e práticas da escrita desenvolvidas durante esse período. Passo então a dar a palavra ao professor Carlos Lamote Carreto, que nos vai presentear com a comunicação, a voz ou a plenitude do texto, performance oral, práticas de leitura e identidade literária na tradição ocidental. Muito obrigada a nós. Bem, muito bom dia a todos. Antes de iniciar essas breves reflexões que aqui vos trago, não podia deixar de manifestar, antes de mais, a minha profunda gratidão à Associação Contigo Teatro por este convite que, muito sinceramente e para lá de qualquer palavra de circunstância que geralmente marcam esses encontros, muito sensivelmente me honram e me aprazem. E, portanto, quero agradecer a generosidade, a lembrança, a hospitalidade, não somente da Maria José, do Sandro, e também queria deixar aqui, por vários motivos, uma palavra muito especial e um carinho também muito especial à professora Maria do Céu Carreira, por saber que também foi dela que partiu esse convite, por ter tido o privilégio de a ter já há muitos anos atrás, infelizmente, como minha estudante no mestrado em estudos francófonos, e sei que ela nessa altura marcou muitas pessoas no seu percurso, muitos colegas, também me marcou, e foi uma estudante particularmente brilhante, não o digo por ser aqui homenageada, mas por ser a verdade, que se caracterizava sempre por uma atenção muito particular, um carinho para com todos, e também um extremo rigor no seu trabalho e um extremo rigor e talvez excessivo rigor, inclusive, para consigo própria. E, portanto, nesse aspecto, também
quero agradecer o estar aqui presente hoje, o dizer-lhe o quão feliz estou também de a poder voltar a encontrar, os nossos percursos voltarem a cruzar, e também quero naturalmente dedicar-lhe essas minhas reflexões em jeito de muita singela e muito humilde homenagem pelas vidas que ela, pelos vistos, marcou de forma tão profunda e tão sincera. Eu não gosto muitas vezes de ler conferências, mas é verdade que às vezes o tempo é um bocado esse cronos que nos devora e às vezes nos leva para um labirinto da oralidade, no qual, por vezes, começamos a falar e não sabemos nunca onde vamos terminar, e, portanto, desculpar-me-ão de eu ler aqui essas reflexões, até porque é um assunto tão complexo e tão rico que, se não for assim, tinha medo de me expressar, e, por outro lado, cordial-me-ão também de vos conduzir numa viagem ao passado que, inevitavelmente, mas isso são os ossos do ofício e os defeitos, se calhar, da minha paixão, que nos vão levar alguns séculos atrás, fundamentalmente à Idade Média, não somente porque já perceberam, é uma época que me interessa e que me fascina sobremaneira, na qual trabalho há agora mais de 30 anos, mas também por continuar convencido que é nesse período, nomeadamente nos séculos XII, XIII, que nasce a nossa modernidade. Modernidade literária, porque é aí que nasce algo que nós hoje correntemente chamamos o romance, e portanto que temos que entender naquela altura como uma língua moderna que então se afirma na literatura, por oposição ao latim que até então imperava, e é também nessa altura que nascem muitas práticas, nomeadamente a nível dos processos de leitura e de ensino, de que ainda hoje somos os herdeiros. E começarei por evocar o grande Santo Agostinho, que no livro 6º das suas Confissões relata um estranho episódio. Sentindo a necessidade de se aconselhar pelo seu mestre e amigo Ambrósio, eis que entra um dia no seu quarto e surpreende-se com um hábito que, para nós leitores do século XXI, deixou de causar qualquer estranheza ou perplexidade. Os olhos de Ambrósio deambulam em silêncio pelas páginas de um manuscrito, ao mesmo tempo que o seu intelecto penetra as profundezas do sentido, totalmente alheio ao mundo que o rodeia. Porque este espanto que a crítica se apressou a interpretar como uma inequívoca prova de que a Alta Idade Média, herdeira dos modelos da Antiguidade Clássica, cultivou essencialmente a leitura em voz alta, ao invés da Baixa Idade Média, essencialmente a partir do século XI e XIII, que teria inventado a leitura silenciosa, prática que o progressivo alargamento das comunidades de leitores, cada vez mais heterogéneas com o crescimento das cidades, o desenvolvimento da cultura mercantil, a expansão das escolas urbanas e a consecutiva multiplicação dos letrados, e mais tarde, o advento da imprensa de uma cultura marcadamente visual, viria a acentuá-lo de forma irreversível. Sobre esta interpretação se construíram pressupostos ou estereótipos culturais e mesmo pedagógicos que ainda hoje tenazmente resistem e aos quais teremos a oportunidade de voltar. Mas voltemos à pergunta inicial. O que é que, na atitude de Ambrósio, deixou Santo Agostinho tão perplexo ao ponto de se sentir impelido a justificar um hábito que, seja qual for a sua intenção, só poderia ser virtuoso por praticá-lo, concluir por um homem virtuoso? Uma leitura atenta do texto das Confissões revela que o que está aqui no centro do escândalo é o silêncio total. Tácite, diz o texto em latim. Silêncio total no qual se processa a leitura e não a expectável leitura em voz baixa, também designada de murmúrio ou ruminatio, como técnica monástica e não só, de suporte à meditação, interiorização e memorização da palavra divina ou consagrada. Na verdade, não será também esse modo de leitura que ainda hoje qualificamos silenciosa, uma leitura predominantemente sussurrada,
quase inaudível, apesar de levemente vocalizada, situada nos limiares, entre a articulação das palavras e um sopro contínuo que confunde os sons e impede a sua segmentação ou apreensão pelo ouvido. Quantas vezes não fomos surpreendidos, em nós ou nos outros, por esta prática solitária, lúdica e cognitiva da leitura, cujo ritmo lancinante assemelha a uma ladainha encantatória, a um mantra ou a uma oração. Mas em Ambrósio, e o texto insiste sobre esse aspecto, a língua e a voz estão em repouso absolutos. Agostinho explica. Bem, talvez o silêncio fosse para o mestre uma forma de descansar, isolando-se no prazer da leitura dos tumultos de uma atividade particularmente exigente. Talvez fosse, por outro lado, uma maneira de evitar que o texto no qual está a meditar viesse a ser escutado por um ouvido atento, que nele logo descobriria alguma passagem obscura ou difícil, obrigando então Ambrósio a interromper o seu estudo individual e a substituir o silêncio da meditação por uma atividade hermenêutica ruidosa, longa, penosa e provavelmente prematura. Ou então, termina Agostinho, talvez Ambrósio quisesse tão somente poupar a sua frágil e quebradiça voz. Seja como for, esta confissão revela dois aspectos fulcrais no âmbito de uma antropologia da leitura. Por um lado, a natureza ameaçadora, quase ilícita ou transgressiva da leitura silenciosa, como se na espessura opaca do silêncio se inscrevesse sempre uma intenção ínvia, um não dito incontrolável, uma ambiguidade inquietante. Na realidade, por mais que a tradição mística e monástica valorize o silêncio contemplativo, a sua relação com o livro e a escrita parece contradizer um dos fundamentos antropológicos da civilização medieval, que assenta, e assentará cada vez mais, numa teologia do verbo encarnado, ou seja, numa teologia da revelação que passa por tornar fecunda e luminosa a palavra de Deus, que Deus semeou na letra das Escrituras, tanto através da atividade exegética ou da pregação, como através da prática da leitura em voz alta ou da atividade poética, e por uma unânime rejeição do silêncio como forma de avareza espiritual que condena a palavra à esterilidade de uma letra morta. A leitura silenciosa, cortada do mundo, solitária, reenvia para as esferas da intimidade, da subjetividade, da interioridade secreta e da privacidade que a alta Idade Média ainda tem alguma dificuldade em conceber, privilegiando a celebração coletiva e a apropriação ou consumação do texto como ato eminentemente comunicativo, seja em contexto litúrgico ou pedagógico. Por outro lado, o episódio contado por Santo Agostinho leva-nos a relativizar a oposição entre leitura em voz alta e leitura silenciosa, como se esta última fosse a consequência lógica e o apanágio da civilização ocidental moderna na sequência da Revolução de Gutenberg, que conduz, bem sabemos, à industrialização do livro e à substituição de uma cultura marcadamente oral e simbólica por uma civilização dominada pelo homem tipográfico, esquizofrenicamente cortado do mundo de que falava McLuhan na sua célebre Galáxia de Gutenberg. E esta relativização histórica e cultural convida-nos igualmente a abandonar uma perspectiva cognitiva e evolucionista da leitura baseada em vários pressupostos ou equívocos teóricos e metodológicos potencialmente falaciosos para adotarmos uma perspectiva mais pragmática, baseada nas funções inerentes a cada modo de leitura. Com efeito, a relação entre escrita e oralidade na civilização ocidental deve ser abordada no prisma da plena coexistência de dois sistemas de representação que se complementam, e não, como nas sociedades ditas tradicionais analisadas
por Jack Goody ou outros antropólogos, na perspectiva da passagem de uma cultura para a outra, com óbvias implicações na organização da sociedade e do poder, na visão do mundo partilhada pelos homens e na própria concepção, construção e transmissão do conhecimento. Em última análise, continua a ser esta perspectiva evolucionista que teimosamente transparece quando, até há bem pouco tempo relativamente, ainda se considerava, por exemplo, nas escolas do primeiro ciclo do ensino básico, que a leitura em voz alta, ou pelo menos vocalizada, à exceção de certos contextos específicos ligados à representação dramática ou à citação, era um sintoma de atraso escolar e de alguma deficiência cognitiva, ao passo que a leitura silenciosa e rápida era sinal inconfundível de grande destreza mental. O pedagogo e então membro da Associação Francesa para a Leitura, Edmond Beaume, insurgia-se assim contra a falsa confusão instalada entre apologistas da leitura audiovisual silenciosa e defensores, psicólogos inclusive, de um regresso a uma leitura em voz alta, inteligente, ou seja, e cito, linguisticamente significante, concluindo que uma das razões pelas quais tal polémica não faz qualquer sentido reside no simples facto de não existir leitura em voz alta possível sem uma apropriação prévia, visual, silenciosa e rápida, das articulações e do sentido do próprio texto. O que surpreende desta reflexão, que data de finais dos anos 80, é que, da descrição das funções inerentes a cada modo de leitura ao papel regulador, ou seja, mediador do professor, passando pela importância da dicção e a sua adaptação à reação dos ouvintes, retoma exatamente as principais inquietações dos letrados da Idade Média sobre a prática da leitura. Tanto quanto nos é possível saber ou supor, de acordo com as fontes disponíveis e tendo em consideração a intransponível distância que nos separa do passado e a forma concreta como cada época e cada comunidade de leitores viveu, sentiu e praticou a leitura, o hábito de ler em silêncio, tacite legere, diziam os textos latinos, já existia no mundo antigo, já referido, por exemplo, por Horácio, que o transmite, por sua vez, à Alta Idade Média. No prefácio às suas instituições divinas, do século VI, sensivelmente, Cassiodoro distingue a cédula lectio, operação intelectual silenciosa, consistindo numa apropriação do texto com vista à colação, ao ensino ou ao comentário, daquilo que ele designa a simplicissima lectio, praticada em voz alta por confrades menos cultos ou então abaixo dele na hierarquia monástica e praticada essencialmente em contextos litúrgicos, ou seja, comunitários. Também a literatura ficcional nos oferece ecos desta prática, da leitura silenciosa. Numa canção de gesta composta no século XIV, de Tristan de Nanteuil, que recupera na sua parte final a tradição textual da vida de Santo Egídio, vemos um anjo entregar, durante a celebração do ofício a que assiste o imperador Carlos Magno e a sua corte, uma mensagem a Egídio, na qual é revelada o pecado secreto do imperador. Com efeito, o imperador terá cometido incesto com a sua própria irmã, da qual nasceu o famoso herói épico Roland. Tendo em conta o contexto público em que decorre a cena e a natureza inconfessável do crime, nenhuma sílaba, nenhum sussurro, nenhuma palavra comprometedora poderia, naturalmente, escapar dos lábios de Egídio, que lê, rápida e em absoluto silêncio, a missiva. Sensivelmente, na mesma altura em que Cassiodoro escrevia as suas instituições divinas, surgiu igualmente um outro texto de particular relevância do ponto de vista cultural, no qual a problemática da leitura ganha singular destaque por se situar num contexto
dominado pelo imperativo do silêncio. Com efeito, na sua procura de refriar a palavra vã, ociosa ou nefasta, através da prática da taciturnidade ou do silêncio e da prática da leitura, a regra de São Bento vai procurar circunscrever os tempos e os lugares adequados a cada modalidade de leitura. A leitura em voz alta, presença obrigatória durante as refeições, contrastando com o silêncio absoluto que os monges devem observar nessa altura, marca ainda o calendário litúrgico, ritmando todos os ciclos da vida cotidiana em alternância com os restantes trabalhos manuais ou compromissos religiosos. Aos domingos e durante a Quaresma, tempo em que cada monge recebe um livro da biblioteca que terá que ler até ao fim, esta atividade torna-se mais intensa, a leitura adquirindo uma clara dimensão simultaneamente edificante e purificadora, terapêutica, disse eu hoje. A regra autoriza ainda os monges a prolongarem a leitura comunitária na solidão das suas celas durante a noite, desde que essa prática, diz o texto, presumivelmente vocalizada, murmurante, não incomode os outros. Permite-me ainda destacar duas funções particularmente significativas assignadas à leitura em voz alta neste texto. O seu papel, em primeiro lugar, no acolhimento dos hóspedes, com um intuito simultaneamente moral e pedagógico, já que a leitura permite a interiorização da palavra ouvida durante a oração que precede este tempo de leitura da lei, mas também com uma dimensão quase ontológica. A leitura em voz alta perante o hóspede, conduzindo a uma transformação identitária. O estrangeiro torna-se um semelhante, num ser familiar. A distância converte-se em proximidade. A leitura em voz alta, necessariamente integradora do ouvinte, exorcizando, assim, a componente ameaçadora ligada à alteridade. O segundo aspecto relevante diz respeito às competências da leitura e do leitor. A propósito da forma como deve ser escolhido o leitor semanal, a regra refere claramente que nem todos os monges podem assumir essa função, mas apenas aqueles, diz o texto, cuja leitura é proveitosa aos que o ouvem. De onde se depreende que a técnica da leitura em voz alta é uma arte particularmente difícil de dominar, que não implica apenas uma mera decifração e vocalização dos significantes literais. Este exemplo permite-nos abordar uma outra questão essencial, tanto do ponto de vista teórico como metodológico, da impossibilidade de falar do fenómeno da leitura sem ter em consideração a história dos suportes materiais da escrita. Ora, durante toda a Alta Idade Média, e até sensivelmente ao século XI, verifica-se que a escrita e a leitura funcionam como dois sistemas distintos que não estão forçosamente destinados a interagir um com o outro. Na altura em que São Bento escreve, está em uso a escrita contínua, em que as palavras se ligam umas às outras sem sinais de pontuação, ou com uma pontuação completamente aleatória. O traço ininterrupto e compacto da tinta negra, alternando na página do manuscrito com as linhas deixadas em branco. Esta página escrita do Códex é, por conseguinte, uma página quase silenciosa, que o leitor, sob orientação do mestre, deve ler pausada e inteligentemente, ou seja, no sentido etimológico dessa palavra, aprendendo a separar os segmentos morfológicos, lexicais, sintáticos uns dos outros, a interpretar o sentido, a entoação e o ritmo dos enunciados gramaticais. Ontem, como hoje, é impensável existir leitura em voz alta sem esta etapa prévia. A leitura situa-se assim numa dimensão, na Idade Média, numa dimensão exterior ao texto, enquanto que no livro atual, seja ele manuscrito, digital, datilografado ou impresso,
Já se encontra, à exceção de raras e determinadas experiências literárias que, com a modernidade, voltam a deixar o leitor com ausência de pontuação, por exemplo, essa função de reconstruir o sentido do texto, mas, regra geral, não é? A leitura já está, de certa forma, balizada e orientada por uma disposição específica da escrita no espaço da página e por uma multiplicidade de sinais gráficos que ritmam os enunciados. A uma população maioritariamente analfabeta durante mais de 1000 anos correspondem, naturalmente, níveis de leitura extremamente baixos. O livro destina-se a conservar e a perpetuar a memória de uma palavra sagrada ou autoral, não para ser lido. Existindo, inclusive, em certos ambientes monásticos, muitos escribas, ou copistas, iletrados ou semi-analfabetos. As condições materiais que envolviam o ato de leitura também não eram as mais propícias ao desenvolvimento dessa atividade. Os livros eram guardados em lugares de difícil acesso e lidos em condições de luminosidade deficientes, células, refeitórios, claustros, tornando-a provavelmente numa prática que, para além de tecnicamente difícil, era, pressupõe-se, extremamente penosa, árdua e, por conseguinte, extremamente rara. Poder-se-á considerar, assim, que, pelo menos até ao século XI, época em que surgem as primeiras alterações gráficas destinadas a facilitar a leitura como operação, essa prática não passa, ao fim e ao cabo, de um epifenómeno. Os séculos XII e XIII inauguram, assim, o tempo de uma nova aliança entre a escrita e a leitura. Lê-se para escrever, nomeadamente comentários à margem daquilo que se lê. A escrita reorganiza-se progressivamente no espaço da página para facilitar uma mais rápida apropriação do texto. Por motivos bem conhecidos que começam a desenhar-se desde a época das reformas carolíngias, a produção e a circulação dos livros aumenta consideravelmente durante esse período, acompanhando-se de diversas inovações técnicas que alteram em profundidade a relação com o livro. No período escolástico-universitário, dos séculos XII e XIII, o livro adquire uma dimensão maior, aspecto importante, por oposição ao livro de pequeno formato dos séculos anteriores. Ao adquirir uma dimensão maior, torna-se mais pesado, mais difícil de manejar, o que incentiva a uma leitura em posição estática e hierática, no qual o livro passa a ocupar uma posição tendencialmente central e fixa. Esta transformação favorecia, por conseguinte, todo um sistema de ensino, cujos reflexos ainda se faziam sentir há bem pouco tempo na maior parte das universidades europeias, assente na leitura magistral. Por oposição à ruminatio meditativa e contemplativa da cultura monástica, a leitura magistral une o mestre aos discípulos numa comunidade coesa, unida através da voz, que vai dividindo e comentando os textos, ajudando assim a fixar simultaneamente um cânon textual, práticas de leitura e modelos exegéticos. Durante este período, a escrita passa a organizar-se, por exemplo, em 2 colunas por página, o que permite uma melhor e mais eficiente apreensão visual do texto ou de partes inteiras do texto. Texto cujas articulações são, por sua vez, postas em destaque através da sua divisão por capítulos e subcapítulos, devidamente rubricados e identificados por letras capitais de tamanho diferente e, por vezes, subtilmente ornamentadas. Graças à introdução de um complexo sistema de abreviaturas, a leitura torna-se muito mais ágil e veloz e o livro muito mais facilmente consultado. Os sinais de pontuação, quando emergem, têm essencialmente uma função rítmica e musical. Aliás, são os mesmos sinais que aparecem, por vezes, nos manuscritos, num texto corrido, não é? Ou nas próprias pautas de notação musical.
e indicam ao leitor os lugares e tempos em que deve elevar ou baixar a voz, fazendo pausas. A todas estas inovações, que permitem dominar o tempo da leitura através de uma profunda reorganização espacial da escrita, acrescenta-se a progressiva substituição do papiro pelo papel, menos dispendioso, naturalmente, e a introdução de elementos que favorecem a leitura seletiva. É nesse momento que aparecem, por exemplo, os índices regressivos, as tábuas alfabéticas, marcadores e tabulações, entre outros aspectos que rompem progressivamente com uma certa linearidade textual, fazendo do texto um verdadeiro hipertexto que se pode percorrer em várias direções em função de necessidades específicas. Mais ordenado, hierarquizado e balizado, o livro torna-se também num objeto estético e semioticamente mais complexo. À palavra escrita, juntando-se um rico e diversificado programa iconográfico, que engendra intricadas e híbridas relações entre escrita e imagem, que ajudam a ritmar a leitura, ao mesmo tempo que complexificam os níveis de interpretação. Como vemos, a nossa concepção e o nosso imaginário do livro nascem definitivamente no século XII, período durante o qual se consuma o radical afastamento entre o códex, portanto, o modelo do livro, emblema da autoridade por excelência, e o volumen, o rolo de papiro, cuja imagem, cada vez mais devoluta e frágil, reenvia para o registro pragmático. O rolo, o volumen, é aquilo que serve, por exemplo, aos atores de teatro para se lembrarem das algereiras. Daí, ainda em francês, subsistir, por exemplo, o termo de rolo. O rolo remete para o rolo, não é, de papiro que se desenrola. Ou remetendo também para a performance oral, ou para uma concepção irreversível e linear do tempo. O volumen continua associado, por exemplo, às listagens genealógicas das famílias, mas não, digamos, ao livro que contém o saber e que vai conter também a narrativa ficcional. Nos séculos XIII e XIV, com o crescimento de uma comunidade textual cada vez mais vasta e heterogénea, nomeadamente com o crescimento dos públicos burgueses e mercantis, associado ao desenvolvimento de uma importante produção literária em língua vernácula, multiplicam-se os livros de médio formato com escrita cursiva, não tipificada, e adotam-se hábitos de leitura familiar em círculos mais restritos, a casa, o comércio, que contrastam com os espaços abertos e luxuosos, jardins, salões, parques, da leitura aristocrática, que se insere numa espécie de paideia mais complexa e orgânica que integra naturalmente as artes da conversação, da música e do corpo, e no qual as mulheres passam a desempenhar um papel cada vez mais importante enquanto leitoras. Com o Renascimento italiano dos séculos XIV e XV, marcado por um profundo desejo, como sabemos, de regresso ao estudo dos textos clássicos e ao próprio formato do livro da época romana, a mancha textual volta a ficar novamente mais densa e compacta, convidando, naturalmente, a uma leitura mais atenta, pausada e solitária, mais intimista e privada, dirão alguns. O século XV e o advento da imprensa são naturalmente decisivos na consolidação destes modos e práticas de leitura na Europa Ocidental, nomeadamente através da criação das bibliotecas de Estado e do aparecimento do livro de leitura laico de pequeno formato, que dará origem ao nosso livro de bolso. O primado da apreensão visual do texto não implica, e esse aspecto é importante, contudo, o silenciar da literatura. Sabemos quão o género novelístico, inaugurado pelo Decameron de Boccaccio e na sua filiação direta, o Heptameron de Marguerite de Navarre, é tributário da transmissão oral e do prazer de contar que ajuda um grupo de personagens dispares a sobreviver a um universo em decomposição.
No prólogo do seu primeiro romance, Pantagruel, e apesar de se mostrar sarcasticamente convicto do sucesso editorial desta publicação, François Rabelais, no século XVI, inscreve claramente a sua narrativa numa tradição oral, a lenda em torno dos gigantes, nomeadamente. Recomendando aos leitores memorizar essa história, porque, diz Rabelais, de uma forma irónica, caso a aventura da imprensa venha a acabar e os livros aparecerem, poderá assim continuar a circular de boca em boca para proveito de todos. Nos séculos XVII e XVIII, e bem mais tarde ainda, a leitura em voz alta não é apenas o apanágio dos meios mais populares. Leem-se e experimentam-se novas formas poéticas nos salões aristocráticos e nas sociedades literárias. Leem-se romances dialogados e textos clandestinos nas cidades e nas cortes. Se dúvidas houvesse sobre esta constante permeabilidade e complementaridade entre escrita e leitura, recorde-se que Furetière, no seu famoso Dicionário Universal, publicado em 1660, não consagra qualquer entrada à palavra escrita, definindo claramente, em contrapartida, a leitura como o ato, e cito, de pronunciar em voz alta o conteúdo de um qualquer livro ou escrito que tenhamos diante dos nossos olhos. E acabando, curiosamente, por louvar a prática monástica que consiste em ler durante as refeições. Assim, da mesma forma que será histórica e metodologicamente incorreto afirmar que a Idade Média foi apenas a época da leitura em voz alta, igualmente redutor será considerar que o mundo moderno e contemporâneo se caracteriza por aquilo a que alguns chamaram um imperialismo da escrita, em detrimento de uma autonomia da prática de leitura, ao assimilar tendencialmente o significante com a letra e a letra com a literatura. Na verdade, leitura silenciosa, leitura murmurada e leitura em voz alta sempre coexistiram. A crescente multiplicação a que assistimos hoje, infelizmente, de comunidades de leitores, de clubes de leitura em várias cidades e escolas, revelando claramente que a fruição estética, lúdica e cognitiva de um texto não dispensa nenhuma delas. Esta consciência da interação simbiótica entre práticas de escrita e modos de leitura é essencial no âmbito de qualquer reflexão metodologicamente rigorosa sobre o estatuto, a função e o devir da leitura, seja ela silenciosa ou em voz alta, tanto do ponto de vista cognitivo e comunicacional, como do ponto de vista pedagógico. Neste sentido, dela não poderá ficar alheia a transferência da escrita para o espaço virtual e a multiplicação dos suportes tecnológicos nos quais se expande, smartphones, tablets, computadores portáteis, etc., que alteram profundamente as condições de leitura ao permitir, por exemplo, ampliar ou reduzir a mancha gráfica, possibilitando tanto uma apreensão global do texto e do sentido e uma experiência mais analítica e meditativa em torno de um qualquer pormenor, que alteram igualmente as formas de oralidade, da oralidade simulada dos chats, por exemplo, ou das redes sociais, à oralidade síncrona, que vence a distância, passando pelas práticas da oralidade diferida ou síncrona, que transformam, finalmente, a própria inscrição espaciotemporal do texto e a própria natureza e estatuto da escrita, que agora se desdobra em múltiplos espaços, de forma sucessiva ou simultânea, que fazem do texto um autêntico e infinito palimpsesto. A era digital vem decisivamente trazer novos desafios à leitura, alterando profundamente as suas condições materiais e sensoriais de produção e de recepção, nomeadamente pelo modo como reconfigura as relações entre a letra e a voz, numa cada vez mais complexa e intensa relação intersemiótica, envolvendo uma diversidade crescente de discursos e de linguagens, que tanto podem enriquecer e orientar a interpretação,
tanto no sentido teatral como hermenêutico da palavra, de um texto, como o podem, naturalmente, transformar num verdadeiro labirinto do qual ninguém regressa. Desafio também entre a fixação de um texto e a sua constante transformação pelo leitor virtual. Entre a experiência privada e a partilha coletiva, potenciada pela enorme facilidade com que se alternam e enriquecem os ambientes nos quais o texto passa a inscrever-se. Entre um aparente domínio do espaço-tempo próprio do imaginário livresco e uma subordinação ao império do tempo característico da transmissão oral, a página desenrolando-se no ecrã, como outrora o volume à volta do seu rolo central. A era digital cria assim uma nova aliança, não isenta de tensões, é certo, entre a voz e a escrita, entre a fruição solitária da literatura e a sua dimensão comunicativa e colaborativa, cujas implicações teóricas e práticas ainda estão longe de ter sido devidamente questionadas e exploradas. Esta tensão não é, contudo, nova, como sabemos. A história da civilização ocidental, assentando em grande parte num irredutível e irresolúvel, há que dizê-lo, antagonismo, mais ou menos marcado ao violento consoante as épocas, entre uma idealização da escrita erguida à esfera mágica do sagrado ou da lei, que coloca a oralidade sob o signo da afabulação corruptora, basta ver a imagem que teve o conto tradicional e que ainda tem o conto tradicional em várias franjas da cultura, e por outro lado, uma longa tradição que de Platão a Saussure, passando por Aristóteles, Santo Agostinho e Hegel e muitos outros, assimila o logocentrismo a um fonocentrismo, em que a escrita, significante do significante, não passa de uma cristalização redutora da voz, da qual emana a totalidade do ser e a plenitude da palavra. Se a escrita implica sempre a diferença ou a definição, como diria o filósofo Jacques Derrida, veiculando uma intransponível falha entre os signos e o mundo que sonha nomear ou habitar, se, por outras palavras, a escrita é, por excelência, o lugar da eterna ausência e do exílio. A voz, a fome, mantém viva e pregnante a relação simbólica entre a linguagem e o logos primordial, os signos e a significação, entre o ser e a alma, numa copresença e imediatez absolutas que rebaixam a escrita ao estatuto de uma mediação e queda na exterioridade do sentido. É provavelmente esta dimensão testemunhal e vertical da voz, na sua capacidade de transcender as contingências do tempo e da linguagem, substituindo-se ao próprio mundo que reanima incessantemente, que explica, de resto, o seu estatuto singular, não apenas em rituais de natureza sagrada, mas também em certos contextos profanos. Pensemos nos tribunais, por exemplo, onde só excepcionalmente o testemunho escrito pode substituir a voz. Independentemente da sua intensidade ou elevação, a voz assume assim, na tradição filosófica ocidental, uma dimensão arquetípica, donde a sua associação a uma verdade imanente e a sua íntima relação com o desejo e o conhecimento, com o conhecimento enquanto desejo. Aceder pela leitura ruminativa ou magistral aos vários níveis de significação, através da leitura em voz baixa, docitativa e solitária, o monge operava uma autêntica operação gustativa e digestiva da palavra. A manducação torna-se análoga ao rito eucarístico da incorporação do verbo feito carne. Como dizia um historiador da leitura, a clara lectio sensual, gustativa, é a verdadeira leitura, a que ressoa a partir de um texto 1000 vezes lido, decorado, novamente revisitado pela memória, salmodiado, meditado,
as palavras repetindo-se até a exaustão, até perderem o seu sentido manifesto e verem então brotar, através da meditação, da ruminação, novos sentidos, sejam eles alegóricos, metafóricos, anagógicos. Existe uma música que está na letra, mas que não pertence à letra, como existe para lá da carne o próprio inefável. Daí também a importância estruturante, essencialmente numa altura, até o Renascimento, como sabemos, em que não existe ainda uma ortografia estabilizada e normativa, daí a importância dos jogos sonoros a partir dos significantes literais, paronomásios ou homofonias, etc., numa constante e subliminar construção e desconstrução do sentido que acompanha a ficção medieval. Mas é também porque nos religa constantemente a uma memória ancestral do mundo e da criação que a voz é revelação, oráculo, inspiração, profecia. Quando, na sua Suma Teológica, São Tomás de Aquino se questionava por que razão Cristo nunca escrevera, quando a escrita tem precisamente por vocação confiar, diz ele, uma doutrina à memória, responde que, devido à sua dignidade e superioridade, os ensinamentos de Cristo, como os de Pitágoras ou de Sócrates, que ele próprio cita, nunca poderiam caber nos limites aprisionadores e semanticamente redutores da palavra escrita. Na literatura profana, os exemplos são igualmente abundantes e eloquentes. Num romance anónimo do século XIII, Perlesvalf, por exemplo, confere a José de Arimateia o estatuto de um autor privilegiado, testemunho da revelação, que recebe e transcreve as palavras ditadas pela voz de um anjo. E outros exemplos poderíamos aqui dar. Pneumática e seminal, a voz surge simultaneamente como princípio diferenciador, ordenador, não esqueçamos que a voz divina que cria o mundo em diversas mitologias, nomeando os elementos, começa sempre por introduzir uma separação ordenadora a partir do caos ou do plasma primordial, indiferenciado. Portanto, a voz surge simultaneamente como princípio diferenciador, ordenador e reunificador, totalizante. Não deixa de ser interessante Isidoro de Sevilha, no século VII, fazer da vox articulata, portanto, da voz articulada, o impulso fundador da gramática, que antecede, na sua descrição, inclusive os aspectos morfológicos, prosódicos, sintáticos e retóricos que participam na construção dos enunciados gramaticais. A articulação desempenha, de resto, um papel fulcral, tanto do ponto de vista de uma pedagogia da leitura, como no âmbito de uma epistemologia centrada na fone, na voz. A articulação, nomeadamente no contexto de uma leitura em voz alta, é aquilo que distingue o indiferenciado sonoro, ruídos, choros, risos ou gritos, sejam eles humanos ou animais, da palavra fecunda e fecundante. Num contexto de pregação, onde a disseminação vocal da palavra divina ganha particular importância, vários exemplos medievais condenam, por exemplo, claramente os religiosos que mastigam e devoram as sílabas quando recitam o ofício divino. Sílabas de que o diabo se apropria, guardando-as num saco até ao juízo final. Da atmosfera religiosa do século XIII para o contexto laico e pedagógico do Renascimento ou do Iluminismo, o primado da articulação desloca-se, mantendo-se, contudo, inalterado na sua essência. No seu tratado Défense et Illustration de la langue française, de 1549, Joaquim de Bellay sublinha também ele a importância de pronunciar os sons de forma perfeitamente articulada, não confusa, e acrescenta ele, viril e não efeminada, adequando a pronunciação aos gestos e sentimentos expressos nos versos, os ouvidos repudiando, por natureza, as coisas rudes e ásperas.
Mesma existência no romance educativo de Jean-Jacques Rousseau, L'Émile ou de l'Éducation, de 1762, ao insistir numa pedagogia da leitura assente na distinção clara e bem articulada, única capaz de transmitir tanto o sentido gramatical como a prosódia de um texto e permitir, assim, o pleno acesso ao sentido. Note-se que não será certamente por acaso que muitas das patologias físicas registadas tanto na literatura médica como ficcional da Idade Média, e muito para lá dessa época, de resto, como o andar assimétrico, a surdez e outras doenças, estarem intimamente ligadas a uma disfunção verbal. Como também não será certamente por acaso se um dos traços míticos de muitos profetas eleitos de Deus no Antigo Testamento residir, paradoxalmente, na gaguez, signo da imensidão da palavra divina que não cabe nos limites articulatórios da palavra humana, levando-a, então, a desarticular-se. Se a voz, manifestação de uma plenitude simbólica e ontológica que a leitura em voz alta faz naturalmente ressoar de forma privilegiada, reúne os fios do tempo, religando a memória das origens à intuição do devir, é também ela que garante a coesão do presente. A sua eficácia pressupõe, no entanto, a participação plena de um sujeito dual. A palavra lida ou recitada, tornando-se fértil apenas se tiver um ouvinte que a acolhe, interioriza e fecunda. É esta metáfora vegetal, inspirada na parábola do semeador, que um poeta muito célebre francês do século XII, Chrétien de Troyes, recorre no prólogo do seu último romance, O Conde do Graal, precisamente para enaltecer as virtudes do mecenas, comendatário e destinatário privilegiado da sua obra. Mas é também sobre esta dimensão iniciática do ato de ouvir que insiste Carlo Renan, herói falhado do terceiro romance do mesmo autor, Ivan ao Cavaleiro do Leão, quando decide, depois de 7 longos anos de um longo silêncio matricial, contar publicamente perante a corte a sua desventura. É um texto que a Maria do Céu, penso, se recorda. E ele diz assim: escutai. Portanto, durante 7 anos não disse uma palavra. E finalmente dirige-se à corte e vai confessar a sua desventura. Mas o que é importante não é tanto a desventura, quer dizer que também é interessante, mas o que ele diz aos ouvintes: escutai, dai-me os vossos corações e os vossos ouvidos. Porque a palavra ouvida se dissipa quando não é escutada pelo coração. Há quem nada entenda ao que ouve e que mesmo assim louve o que ouviu. Ouvimos isso frequentemente. Esses apenas apanham as coisas de ouvido, já que o coração nada apreendeu. As palavras chegam aos ouvidos como vento que voa, sem aí demorarem ou pararem, dispersando-se fugazmente se o coração não estiver preparado para as segurar, abraçar e prender. Os ouvidos são a via e o caminho por onde entra a voz. E o coração guarda no seu ventre a voz que pelo ouvido entra. Assim, quem me quiser ouvir, me dê coração e ouvidos, porque não quero vos falar nem de sonhos, nem de fábulas, nem de mentiras. Reparem que nesta admirável poética da recepção, toda ela construída em torno das reiteradas oposições entre o ouvir e o escutar, o ouvido e o coração, a potencial dispersão da palavra através da voz e a sua reunificação interior, vemos desenhar-se uma verdadeira iniciação à leitura, ou mais precisamente, à leitura como iniciação, em que o ouvido é via e caminho para o centro, através do qual a voz se transforma em conhecimento. A trajetória interior que conduz a circunscrever e guardar no coração as palavras veiculadas pela voz, ou seja, literalmente a aprender de cor, traduz poeticamente
toda esta epistemologia da voz que temos vindo a esboçar e na qual assenta a própria integridade da narrativa, que se distancia, assim, da impostura da fábula, em que os meandros ruidosos da transmissão oral se tornam cada vez mais sinónimos de corrupção ou de fragmentação da palavra poética. Estas encenações ficcionais da oralidade, como se a narrativa espelhasse as suas próprias condições de transmissão, não são naturalmente de estrelhar numa obra medieval. Com efeito, nunca será demais relembrar que quando as literaturas modernas, ou seja, as literaturas, como vimos, em língua vernácula, a língua ficcional do desejo, em contraste com o latim, quando estas literaturas emergem na Europa Ocidental dos séculos XI e XII, a partir dos epicentros occitano e anglo-normando, a sua existência é consubstancial à performance oral. Todos os manuscritos que dispomos são posteriores, século XIII e XIV. São mais tardios. Esta performance depende intimamente das condições espaciais, temporais, materiais em que se realiza, condicionando, por sua vez, não apenas o modo de recepção da obra, como a sua própria estrutura formal e semântica. É a voz, com toda a sua fragilidade e volatilidade, mas também com toda a espessura da tradição e do mito que por ela perpassa e que com ela renasce, que molda e atualiza incessantemente a narrativa, ecoando ainda na instabilidade intrínseca da obra medieval, variável por natureza e vocação, que pouco ou nada se coaduna com a nossa ideia de texto enquanto forma perfeitamente circunscrita, tecida e acabada. Se do registro romanesco, mais centrado na problemática de uma individualidade emergente, passarmos para a canção de gesta, verificamos que esse primado da voz se torna ainda mais eloquente. Raros são os poemas dos séculos XII e XIII que não se definem explicitamente, desde os versos inaugurais, como uma comunicação oral subordinada unicamente à autoridade da voz, que, graças à sua capacidade única de mobilizar ou atualizar o passado, garante, por si só, a autenticidade da narrativa. Associada a uma estética da repetição e a uma poética da memória, a centralidade da voz na canção de gesta transforma este género narrativo em verdadeira celebração litúrgica dos feitos heroicos que visa fortalecer e exaltar a coesão e a estabilidade da comunidade textual na qual ressoa, nela assumindo um estatuto ontológico idêntico ao do próprio testemunho visual. Só dois exemplos muito rapidamente numa canção, mas várias se iniciam assim. Senhores, ficai em paz e não façais barulho. Se quiseres ouvir um glorioso cantar que nenhum jogral poderá jamais suplantar. Outra canção da mesma altura diz o seguinte: ouvi, senhores, que Deus vos abençoe, glorioso, o Filho de Santa Maria. Vou contar-vos um belo cantar. Não fala de orgulho nem de insensatez. Não resulta nem fala de mentiras, mas sim dos nobres que conquistaram Espanha. E bem o sabem os que vão, ainda hoje, a Saint-Gilles, na Provença, em França, e aí virem o escudo de Guilherme e a sua lóriga. Não creio que nenhum letrado algum me desminta, nem qualquer escrito encontrado em livro. O prestígio vibrante da voz poética, que silencia os ruídos tumultuosos, difusos e vazios das palavras comuns, a sua natureza unificadora e totalizadora, consubstancial à realidade que enuncia, logo indesmentível, sofre, contudo, no início do século XII e meados do século XV, um certo desgaste, devido, essencialmente, à generalização da escrita, e não da leitura, no seio da cultura mista que define o Ocidente medieval. Contudo, ao olharmos com mais atenção para os textos, verificamos que, no seio desta nova tensão dialética, não é tanto a voz que está posta em xeque, mas sim a legitimidade e a autoridade de uma transmissão puramente oral da narrativa.
A única referência ao tom legitimante da voz começa então a emergir dos prólogos a reiterada menção à presença, mais fictícia do que real, como sabemos, de um livro, do qual emana a narrativa descoberta e transmitida agora pelo poeta ou pelo jogral. Trata-se de uma inflexão duplamente reveladora. Por um lado, porque desloca claramente a performance oral, misto de recitação e improviso, para a esfera da leitura em voz alta a partir de um suporte idealmente fixo e estável. Por outro lado, porque transfere a fonte da autoridade da voz para a escrita. Com efeito, subordinado às noções de história, por oposição ao espectro da fábula vã. Subordinado também às noções de completude, de sacralidade de um espaço e de uma língua, o latim, de corporeidade significante de uma palavra tangível, com a qual a voz e a verdade da ficção podem agora ser constantemente confrontadas, o imaginário do livro, que virá de resto a ser consubstancial à emergência da própria escrita ficcional em prosa que nasce no século XIII, acaba por exorcizar ou secundarizar a própria voz. Os exemplos aqui são abundantes. Leio-vos apenas um curto excerto de um prólogo de uma canção de gesto do século XII, que diz o seguinte: apraz-vos ouvir um belo cantar? Um cantar que assenta maravilhosamente bem e a nobre gesta. Como todos os jograis sabem, a história encontra-se no mosteiro de São Dionísio, perto de Paris. Mas foi, durante muito tempo, esquecida. Aqui está essa miragem da fonte livresca que começa a aparecer. Outro texto interessante que testemunha dessa transformação civilizacional, dessa deslocação do poder centrado exclusivamente na voz para o poder centrado na escrita, é um texto do século XIII que se chama Berthe o Grand-Pied, um poeta chamado Adnet Leroy, que se pressupõe que tenciona nem mais nem menos do que revelar as próprias origens genealógicas do imperador Carlos Magno. E aí é interessante até pela forma pormenorizada como ele conta a forma como chega ao livro. Diz ele: estávamos em finais de abril, quando o tempo é suave e ameno, quando as ervas brotam, os prados reverdecem e as árvores desejam encher-se de flores. Nesse preciso momento do que vos falo, cheguei a Paris, numa sexta-feira, e seguindo o que o meu coração meditava, fui dar, graças a Deus, ao mosteiro de Saint-Denis, e aí, seja louvado, afeiçoei-me tanto a um monge chamado Savary, que ele me mostrou o livro das histórias onde vi a história de Berta e de Pepino, os pais de Carlos Magno, e como fora atacada por um leão. Os jograis mal intencionados e os escritores malvados que colheram esta história aqui e ali deturparam-me como eu nunca vi. No mosteiro fiquei até terça-feira, até conseguir levar comigo a verdadeira história de como Berta, etc, etc. A ficção do livro não pretende, como vemos, apagar a voz, nem erradicá-la, longe disso, da vida e da trajetória da narrativa. Inaugura, no entanto, uma viragem cultural cujas consequências ainda hoje influenciam a nossa forma de pensar, de sentir e de nos relacionarmos com os livros e com a leitura. Com efeito, secundarizar a voz, sujeitando-a à autoridade da escrita, sugere claramente que a voz é, como sempre será, o outro da escrita. Um outro incómodo e perturbador, porque radicalmente livre, difuso, incontrolável e sedutor, como o canto das sereias. Não admira neste sentido que uma época em que a escrita procura afirmar a sua hegemonia, a sua estratégia de legitimação, naturalmente, passe por exorcizar ou neutralizar o poder estruturante, encantatório e disseminador da voz, subordinando-a, no ato da leitura, à instância da escrita, que, através da figura do livro, sonha cada vez mais em confundir a literatura com a estabilidade e completude ideais de um texto. É evidente que a natureza da voz, o estatuto e manifestações da leitura na civilização contemporânea
marcadamente visual e semiológica, difere profundamente da voz que ecoa nos e dos textos de uma Idade Média eminentemente simbólica. Contudo, ontem como hoje, a atenção à voz continua a ser uma forma privilegiada de pensarmos a relação dialética entre competências ligadas à escrita e competências relacionadas com a oralidade, entre a apreensão silenciosa do texto e a sua transmissão vocal, na condição de deslocarmos definitivamente o foco metodológico de uma falaciosa perspectiva cognitivista e evolucionista para uma perspectiva pragmática em que ler em voz alta consiste em assumir plenamente que o texto poético é, antes de mais, um ato intencional de comunicação, independentemente da intenção do seu autor, implicando uma visão partilhada do mundo. Se a leitura solitária favorece a exploração simultaneamente analítica e global do texto, a sua interiorização, seja para que fim for, só a leitura articulada, em voz alta, pode transformar plenamente o texto em pulsão emotiva que faz vibrar tanto o corpo que sustenta a voz, como o que a recebe. É por esta razão que há pouco afirmava que a voz é solução. A abandonar como segredo, confortável lugar de leitor e espectador, para emergirmos totalmente, através da mimese ficcional, no texto, através do qual reconfiguramos incessantemente a nossa visão do mundo, bem como a nossa própria narrativa identitária. Não é por acaso, e terminarei com essa questão, que os autores clássicos consideravam o moere como um dos princípios essenciais da retórica, a par com as funções cognitivas, docere e lúdica, delectare. E também não será por acaso que ao longo dos séculos a prosopopeia, mais conhecida como personificação, surge como uma das figuras porventuras mais produtiva no processo de criação poética, enquanto vestígio de um pensamento mítico onde o mundo, mineral, animal ou vegetal, só se pode pensar e dar a conhecer através da voz. Sempre que lemos em voz alta, é um pouco deste universo ancestral que desenterramos. O que nos conduz a um novo paradoxo. A voz nunca é uma apropriação redutora do sentido, uma simples interpretação que esvazia parcialmente a dimensão metafórica do texto poético. Pelo contrário, através das modulações da voz, das suas hesitações, contradições, quebra, silêncios e hiatos, a voz introduz-nos no universo do interdito, dos interstícios do pensamento e da linguagem, ou seja, da equivocidade polifónica e dialógica, em constante resistência às tentativas hegemónicas de uniformização do sentido. Era provavelmente o que intuía François Rabelais, um poeta do século XVI, na enigmática fábula das palavras geladas. Essa fábula é bastante interessante. Quando nos relata o assombro desses navegantes ao chegarem a uma terra longínqua onde os rigores do inverno congelaram as palavras pronunciadas durante uma terrível batalha. Com a primavera, naturalmente, as palavras derretem progressivamente e os sons, ganhando vida uns a seguir aos outros, começam a articular-se, dando-se a conhecer naquilo que têm de melodioso, mas também na sua aspereza e dimensão incómoda e destruturante. A passagem da fixidez material da palavra à fluidez sonora nunca está, com efeito, isenta de riscos, implicando sempre, pelo menos para o ouvinte, um salto para o desconhecido, o espanto dos sentidos. Era também o que intuía Paul Zumthor, grande estudioso da Idade Média e da literatura tradicional, ao afirmar que a performance oral altera profundamente o estatuto dos signos, que compõem a obra medieval, tentando despojá-lo, esse signo, do arbitrário que o comporta, a motivá-lo pela presença desse corpo de que emana. Nessa perspectiva, será que, ontem como hoje, a significação de um texto apenas se consuma plenamente quando encarna num corpo e numa voz que o anima e o faz estremecer? Seja como for, apenas a leitura em voz alta permite ao texto atualizar-se numa temporalidade irreversível, que o inscreve numa história de vida, também ela irrepetível, bem como num espaço concreto e intangível
graças ao qual a experiência poética se transforma em verdadeiro lugar comum da memória e do mútuo reconhecimento. Na Idade Média Camões, a leitura em voz alta convida-nos a desconstruir uma imagem estereotipada e algo romântica ou etérea da narrativa literária enquanto forma ontologicamente cristalizada e pura, perfeitamente acabada e fechada sobre si própria, para nela vermos, antes de mais, uma obra aberta a uma estrutura ausente, de acordo com a terminologia de Humberto Eco, em perpétuo devir, incessantemente reconfigurada pela voz singular que dela se apropria e que, com ela, se transforma numa dinâmica centrípeta que implica e afeta os próprios ouvintes. Implicando, como vimos, uma copresença e uma experiência partilhada que criam ou reforçam no seio de uma dada comunidade textual os laços identitários, a voz envolve, finalmente, o olhar e o rosto. Ora, através do olhar e do rosto, na sua nudez, fragilidade e exposição radicais, bem como nas emoções que deixa transparecer, será que a leitura em voz alta não nos veio colocar perante a imensa e cada vez mais urgente problemática da responsabilidade por outrem e, por conseguinte, perante a própria dimensão ética da literatura? Verticalidade do rosto, verticalidade da voz, verticalidade da leitura. Numa das suas últimas crónicas, publicadas na revista Visão, Gonçalo M. Tavares afirmava que ler uma mensagem ou uma frase que não desaparece é para leitores preguiçosos. Deplorando que, por oposição aos primeiros leitores dos efêmeros sinais inscritos no céu, as pessoas agora o leiam de cima para baixo. E estando, diz ele, o texto abaixo do pescoço, isto transforma-o logo num texto inofensivo. Neste sentido, concluirei incentivar a leitura em voz alta no âmbito de uma ampla tradição centrada na transcendência da voz, torna simultaneamente uma forma de devolver ao texto a sua natureza luminosa, inquietante e destabilizadora e de recuperar, como diria Gonçalo Tavares, o tamanho certo do humano. Voltar a ler de baixo para cima. E acrescentaria, voltar, em suma, a ler com os olhos virados para o céu. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Carlos Carreto. Eu penso que não podíamos ter começado da melhor forma, porque esta viagem centrada na Idade Média e fui sempre percorrendo com tanta reflexão até à atualidade, acho que pegou em todos os pontos que nos vão deixar aqui ao longo destes 2 dias relacionados com a nossa temática. Destacando a complementariedade da leitura silenciosa e da leitura em voz alta, essencialmente a busca e as práticas pedagógicas também presentes nesta época e que o professor Carlos foi, através dos vários exemplos, sempre enunciando, a articulação entre a voz e a escrita, sem esquecer uma reflexão em torno das materialidades, dos suportes. Professor Carlos, eu tentei ouvi-lo de coração, não sei se tinha o coração preparado para tanto. Muito obrigada. Deixamos agora um momento para debate. E, sim. Estamos um bocadinho atrasados. Eu ia, pronto, venho aqui. Olha, está aqui o professor Carlos a dizer que no intervalo, se quisermos fazer umas perguntas, estamos à vontade.